Fala galera, a Indústria Sem Limite está no ar. Mais um dia de gravação nosso aqui. Agradecer vocês que seguem a gente, curte aí no nosso Instagram, segue o nosso canal no YouTube, aciona as notificações, curte, compartilha e vamos para cima. Vamos iniciar mais um episódio nosso, né, Lincão? Isso aí. Hoje com um tema, cara, muito legal, que eu gosto demais. É muito importante dentro da indústria, mas pouca gente dá a devida importância pro tema, né? Que hoje a gente vai abordar bastante aqui, que é a manutenção preditiva, né? E quem que vem falar com a gente Hoje nós estamos com o gestor técnico da Total Luz Manutenção Preditiva. Carlos Klein, obrigado pela presença. Carlos, seja muito bem-vindo, muito obrigado. E vamos começar essa batina aqui, meu. Isso. Vamos aproveitar, né? Se falar o cara no último hoje, né, velho? O cara já trouxe o conteúdo aí. Depois a gente vai colocar os seus contatos aí, para o pessoal seguir você, conhecer um pouco mais sobre a sua empresa. Fica à vontade, voz é tua. Eu agradeço a Indústria Sem Limites aí pelo convite. Sim, acho que é um tema que nós devemos abordar, que realmente ainda tem um tabu no Brasil, tá? A preditiva, a preventiva tem uma resistência ainda no nosso mercado. Eu acredito que a preditiva, se usarmos uma linguagem fácil de entendimento, vamos conseguir passar realmente e transmitir uma confiança legal para todos que estão ouvindo aí. E vai ser bacana a experiência de poder falar um pouco sobre a manutenção no Brasil. Tá certo. Então, para começar, para quem ainda não está familiarizado ainda com esse assunto, né, que para quem está querendo entrar nessa área também, né, de manutenção industrial, que eu acho que é um assunto muito importante, né, que tipo pode evitar muita dor de cabeça, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é a manutenção preditiva. Exatamente. A manutenção preditiva, ela consiste em monitoramentos de máquina para prevenção e estudo de falhas de equipamentos. A ideia da manutenção preditiva é justamente a gente abordar um tema em um equipamento no qual a gente pode fazer um estudo a fins de prever, através de coleta de dados, e um estudo desse equipamento, falhas que poderia gerar uma quebra prematura dessa máquina sem um conhecimento da manutenção. Então, o estudo por manutenção preditiva é justamente o foco em estudar uma máquina a fundo, sem uma parada, evitando uma parada inesperada dessa máquina e fazendo uma prevenção, um estudo de prevenção a fim de não trazer nenhum tipo de custo extra para o cliente ou uma parada inesperada da máquina. Certo. Que gera um prejuízo. Grande. Normalmente é um prejuízo grande, né? Então a gente pode dizer que a manutenção preditiva, ela salva um gestor de manutenção? Eu posso te garantir que a manutenção preditiva, ela está, sim, muito à frente de qualquer outro tipo de manutenção que não esteja planejado ou que não esteja em paralelo com o funcionamento de uma máquina, tá? Hoje, os gestores contam muito com a manutenção preditiva, embora a resistência ainda seja grande. Eles contam muito com o estudo de falhas de equipamento ou possíveis falhas de equipamento para auxiliar, sim, em um diagnóstico e também na prevenção de quebra, sim. Então, realmente, o pessoal hoje está utilizando a preditiva como um braço direito aí. Não, tá certo. Assim, agora sim, a gente entrar de vez no assunto, né, para o pessoal começar a entender, né? Manutenção preditiva, né? A gente tem 3 principais pontos da manutenção preditiva. Isso eu estou falando do meu ponto de vista, tá? Você me corrija se eu estiver errado. Que é análise de vibração, o alinhamento e o balanceamento, tá? Eu queria, assim, falar um pouquinho desses três pontos. O pessoal fala assim, mas que igual eu escuto muitas vezes dentro da indústria, tipo, às vezes eu falo assim, mas vocês fizeram análise de vibração? Não, a gente nem tem isso, né?
Então, desses 3 pontos, eu queria que você falasse um pouquinho sobre análise de vibração, sobre alinhamento a laser e sobre balanceamento. Como que é feito? Precisa de máquina? Faz com a mão? Faz com ferramenta? Né? Como que é o procedimento? Perfeito, perfeito, é uma ótima pergunta. A preditiva hoje, ela tem, sim, a análise de vibração como uma das principais formas de monitoramento de máquinas, tá? Nós temos equipamentos de ponta para fazer o estudo de monitoramento por análise de vibração, com sensores cabeados, com sensores triaxial, que já é um sensor moderno, para poder auxiliar os nossos técnicos e a gente conseguir coletar informações com mais precisão, com mais qualidade, chegando mais próximo do nosso objetivo, que é evitar uma parada inesperada, tá? E através da própria preditiva, nós também atuamos com o monitoramento por temperatura, que seria a inspeção termográfica. Então, utilizamos hoje a preditiva com o apoio da análise de vibração, da inspeção termográfica, a análise de óleo, estudo do óleo do equipamento, e também no mercado, no cenário nacional hoje, está entrando o formato de ultrassom, que é uma inspeção por ultrassom. Que provavelmente nos próximos anos aí vai ser o carro-chefe da preditiva, tá? Então, esses seriam os pontos a ser trabalhado na manutenção preditiva na indústria hoje, tá? Falando da parte de preventivo ali, que seria, no caso, o alinhamento, o estudo de causa raiz e o balanceamento dinâmico do equipamento, são pontos que já requerem uma parada da máquina, tá? Então, são pontos que nós temos que trabalhar justamente após uma manutenção, tá? Então, seria um trabalho no qual nós finalizamos uma montagem, uma manutenção de uma máquina, e passamos para o cliente essa confiança de funcionamento da máquina com qualidade. Então, através de um alinhamento entre eixos, um alinhamento entre polias, conseguimos passar uma conformidade bacana para o cliente e uma confiança de funcionamento do equipamento. E, por fim, um balanceamento dinâmico, um estudo de causa raiz, também para poder evitar possíveis paradas após a manutenção. Então, nós atuamos dessa forma hoje. Até para dar uma referência para o pessoal, quando a gente está falando manutenção de máquinas, equipamentos, dá um exemplo para o pessoal aí de quais máquinas, quais equipamentos que a gente está falando desse tipo de manutenção. Talvez desde um equipamento mais simples, mais complexo. Dá um exemplo para o pessoal para referenciar. Perfeito. Eu vou seguir a linha de raciocínio da preditiva e da preventiva, tá? A preditiva, ela é justamente para monitorar todo tipo de equipamento que tem partes girantes, tá? Rolamentos, buchas, mancais, então tudo que tem parte girante a gente consegue fazer um estudo de monitoramento por análise de vibração, por ultrassom, por estudo de temperatura, tá? Então, seria esses os equipamentos a ser monitorados, tá? Então, hoje seriam os mais comuns para o público poder entender: motor, redutor, mancais, são equipamentos comuns na indústria, no qual nós hoje acompanhamos através do monitoramento de preditiva. E também no caso da preventiva, que seria também o monitoramento por alinhamento a laser e balanceamento dinâmico. Balanceamento dinâmico seria no caso de rodores, tá? Equipamentos que apresenta algum tipo de vibração, no qual o próprio cliente, de forma inicial, entende como desbalanceamento. Nem toda vibração é desbalanceamento. Porém, hoje ainda, o pessoal ainda entende como vibração, associa diretamente desbalanceamento. E o alinhamento a laser, após a manutenção, atuamos em cima do alinhamento a laser para prevenir, no caso, possíveis quebras por alguma falha de montagem. Então, essa seria a linha a ser seguida. Legal, interessante. Até legal para referenciar, né? O pessoal ter uma referência. Com certeza. Das diferenças, entender a parte dos equipamentos. É porque hoje eu vejo, dentro da indústria, né, que muitas vezes o pessoal corre tanto com manutenção corretiva, né? Espera o equipamento quebrar para fazer efetivamente um trabalho, que acaba esquecendo da manutenção preventiva ou da preditiva, né? Queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal
a importância de você ter uma manutenção preditiva e preventiva bem feita para evitar problema futuro. Lincoln, hoje, um dos maiores problemas de quebra de manutenção está totalmente associado à montagem, tá? E algum processo durante a execução da manutenção da máquina, tá? Quando a indústria ela investe na manutenção preditiva, automaticamente, de uma forma direta, elimina essa forma de manutenção. Por quê? Porque nós trabalhamos justamente com a prevenção. Nós trabalhamos com o estudo inicial de falha e não com o estudo de falha, tá? Através da preditiva, nós trabalhamos esse formato, tá? Então, a ideia de corretiva, nós tentamos tirar do nosso portfólio, tá? Uma vez que o nosso foco direto na indústria é justamente trabalhar a preditiva e a preventiva, tá? Empresas que não têm o hábito de investir nesse tipo de manutenção, hoje enfrenta muito problema inesperado por quebra, tá? E por consequência disso, parada sem dimensionamento de horas, sem dimensionamento de custo de manutenção, tá? Acredito hoje que uma empresa que não investe em manutenção preditiva e que não investe em manutenção preditiva, 90% do custo de manutenção dela está totalmente injetado de forma irregular. Então, ela investe muito em manutenção, sendo que se ela investisse numa prevenção desse sistema, esse dinheiro poderia ser utilizado para outros fins. Tá? Investe mal. Então. Como você está falando? Então, que se um cara ele tem um gasto mensal de R$100 mil na manutenção, se ele trabalhar uma preditiva, ele consegue ter uma redução de 90 mil. Sim, ele pode ter uma redução com um valor significativo. Não que o valor mensal seja a redução de 90%, tá? Mas ele pode chegar a uma porcentagem inicial a esse valor. Por quê? Seria tá? Porque o pior cenário, assim. Não, é inicial, porque assim, uma empresa que não investe em preditiva hoje, tá? O que ela investe? Ela investe em mão de obra, ela investe em revisão geral e ela investe em peças para reposição. Tá entendendo? Então, uma vez que você gastou com esses 3 pontos, é um valor no qual você injetando a preditiva no seu portfólio de trabalho ali, na sua indústria, automaticamente você não vai precisar comprar peças de forma adiantada, você não vai precisar investir em revisões, no caso, revisões gerais, tá? E também não vai precisar investir em mão de obra, no caso de horas paradas, para poder revisar esse equipamento que teve uma quebra no qual que não foi calculado. E sem contar, tá, que está dentro dessa porcentagem, o valor no qual a empresa deixa de faturar com a produção, tá? Então, uma vez que você investe em preditiva, você deixa de gastar com materiais para estoque, você deixa de gastar com peças para troca desnecessária e você deixa de gastar com hora técnica do seu profissional. Então, o seu profissional que poderia estar parando um equipamento hoje para fazer uma revisão desnecessária, tá? Ele pode estar fazendo um checklist, ele pode estar trabalhando em cima de outros pontos no qual vai agregar muito mais para a empresa. Então, esse é o intuito da manutenção preditiva. Então, ela envolve um planejamento. Perfeito. Tá? Preditiva, ela está totalmente associada ao controle e planejamento de manutenção, que nós chamamos hoje de PCM. Tá? O PCM ele faz toda a gestão de tempo e materiais utilizados numa indústria, no caso da manutenção. Tá? Nós trabalhamos diretamente com eles, justamente para otimizar esses custos e mostrar a eficiência da manutenção preditiva para a gestão. Certo. E... Cara, o que eu ia perguntar mesmo? Eu tava com a pergunta, sabe quando tava com a pergunta da linda? Isso aí você fala uma coisa e eu esqueci, cara. Isso aí é uma boa. Porque quando a gente vai falando dessa parte de manutenção, para mim, né, eu sou pouco leigo nesse assunto, eu gosto de analisar muito essa coisa. Eu perguntei dos números, né? E eu acho bem legal essa análise numérica em relação
Porque para um gestor, de modo geral, o gestor ele não analisa, não está ali, um dono de empresa, ele não vai estar ali em campo o tempo todo. Então, quando você apresenta os números, né, para ele, aí aquilo vai chamar atenção. Você falou, 90% e tal, não sei o quê. Como que você apresenta isso dentro de uma indústria? Você faz uma análise a partir de equipamentos específicos, como você falou, né? Você tem os equipamentos e você gera esse relatório e você vai lá e leva para o gestor essa análise inicial daquele desempenho das máquinas dele, né? Dos equipamentos, das máquinas em geral. Como que é a recepção dessas informações por ele? Perfeito. O pilar de manutenção, quando nós chegamos a um cliente, a primeira coisa que a gente pergunta é o que o cliente tem de suporte de manutenção para nos oferecer, tá? A pergunta, eu repasso a pergunta a eles, porque eu preciso entender o que o cliente tem de bagagem técnica para, após isso, nós montarmos o nosso método de trabalho, porém seguindo o critério e o que o cliente tem já de informação. Porque a preditiva, tá, injetada em uma empresa, ela é um investimento bacana, tá? Um investimento com equipamentos, com mão de obra, com estudo. Então, se o cliente não estiver preparado para a preditiva, temos sim uma dificuldade grande para apresentar valores a ele, tá? Quando já é uma indústria que tem esse formato e já segue esse padrão, é mais fácil de apresentar. Um exemplo bacana, uns anos atrás, um determinado cliente entrou em contato que os equipamentos no qual ele trabalhava, que é o sistema de vácuo dele, tinha eficiência de 73%, tá? Então, era 4 equipamentos que ficava ligado de forma contínua para poder chegar ao volume ideal de trabalho para a produção, tá? Fizemos um estudo de preditiva e preventiva, tá? E também fizemos um estudo de causa raiz de falha, onde entendemos que os equipamentos eles estavam dimensionados de forma irregular, tá? Eles tinham fragilidades, tinham desgastes e precisava de uma manutenção com qualidade, tá? Ficamos responsáveis pela manutenção desses equipamentos e pela instalação e o acompanhamento preventivo e preditivo desse equipamento por um tempo, tá? Contratamos um parceiro no qual que fez a manutenção desses equipamentos para nós, tá? Tivemos uma outra empresa também, que é parceira, que fez as bases e a estrutura, trabalhamos a tubulação e fizemos a parte de preventiva, que seria alinhamento do equipamento, tá? Colocamos o equipamento para funcionar e acompanhamos a evolução dessa máquina por 6 meses, tá? Com monitoramento mensal. Uhum. Após os 6 meses, com um gráfico, saímos de 72%, fomos para 86%, tá? 86% com um equipamento reserva. Então, ele estava usando um equipamento a mais com eficiência de 72%, tá? Então, colocamos um equipamento com mais de 80%, tá? Usando o mesmo equipamento do cliente, a mesma estrutura que o cliente tinha, porém, fizemos uma manutenção com qualidade, fizemos um dimensionamento com qualidade e fizemos um acompanhamento técnico, tá? Entendemos que tinha também falha de produção, tá? A produção trabalhava de forma irregular. São equipamentos que necessitam de água para poder trabalhar, então encontramos a causa raiz também do problema que estava associada à produção, eliminamos isso daí também para chegar à eficiência no qual a gente desejava. No caso, a causa raiz seria o quê? A própria água ali do equipamento? A causa raiz do equipamento inicial, a quebra das bombas era cavitação. Cavitação. Tá? Cavitação. Tá? A consequência, desgaste da bomba, desgaste de sistema de acoplagem, trincas na tubulação e fragilidade da base, tá? Tudo isso associado era a causa raiz do equipamento no qual ele não tinha eficiência desejada, tá? Então, esse cálculo que nós fizemos foi um cálculo simplificado. Eu não coloquei cálculo de produção, porque o cliente não abre isso daí para terceiros, tá? Eu não coloquei o consumo
de energia que também esse tempo aí, no caso, deixou de gastar. Tá entendendo? Porque no caso a gente diminuiu um equipamento. Tá? O equipamento ficou em stand-by ali, só aguardando caso tenha que fazer manutenção em alguma máquina ou precise de entrar mais uma em operação. Então, eu acredito que os valores podem ter passado de 90%. Mas, porém, até te cortando, para emendar até nessa, se você acredita que se o cliente abrisse mais informação de repente do processo, você poderia até otimizar e elevar o percentual de utilização desses equipamentos ou não? Eu tenho certeza absoluta disso, porque são máquinas que é recomendado revisões, tá? Preventiva, tá? Anual. Tá? São máquinas que nós sugerimos e os nossos parceiros também sugerem a manutenção anual dessa máquina. Hoje ela está trabalhando faz 24 meses sem a manutenção preventiva. Tá? Então, só por ela estar trabalhando nesse período, eu entendo que a eficiência do nosso trabalho, tá, foi muito qualitativa. Tá? Então, eu não vou falar que nós chegamos a 100%, tá? Mas não foge muito disso, não. Mas se você colocar um período de 1 ano, então passou de 100%. Para analisar, né? Se eu colocar um período de 12 meses, já tá. Quantos meses você falou? 24 meses. 24 meses com o equipamento a rodão. 200%? E agora ela entrou para... Agora sim nós estamos voltando para a empresa, tá? Para poder voltar e retirar essas bombas para nova manutenção, nova rodada de manutenção. Tá? Essa é a ideia da Total Luz, trabalhando em cima da parte de preditivo e preventivo e estudo de causa raiz, tá? Um ponto que é bacana, só para fortalecer esse assunto, nós não trabalhamos como full time, tá? Então, o nosso pessoal que está assistindo pode ter essa dúvida, tá? Nós não atuamos como full time nesses clientes, tá? Nós trabalhamos como part time, tá? A gente só vai ao cliente quando o cliente solicita esse estudo de preditivo e preventivo, tá? Então, nós não temos como estudar a fundo, porque nós não ficamos na empresa de forma contínua, tá? Então, todos os valores que eu tenho é que o cliente passa, tá? Fora isso, eu não consigo extrair mais informações e também o que nós temos de bagagem ali para poder estar atuando. Mas porque é uma opção da Total Luz ou porque é algo que vocês identificam que não tenha tanta necessidade, digamos assim? As duas, tá? A Total Luz hoje ela trabalha com o intuito justamente de estudar a causa raiz dos equipamentos, que era um ponto que eu entendi que estava muito escasso, tá? O pessoal trabalhava com preditiva, porém, quando a máquina quebrava, a culpa ou era da manutenção ou era da preditiva e não tinha um estudo para isso, tá? Então, não tinha uma empresa que estudava a fundo ou que tinha essa liberdade para estudar a fundo um problema e apontar aonde foi que teve essa quebra e também entender aonde pode ser melhorado. Então, nós trabalhamos dessa forma, por isso trabalhamos part-time, tá? Full-time, na nossa região hoje, tem uma resistência, tá? Então, as empresas que estão na nossa região hoje, eles não têm demanda para full-time, até que porque o nosso ramo também é o ramo mais alimentício, tá? Então, são a mesma empresa, tem várias unidades, então trabalhamos dessa forma. Porém, sugerimos ao cliente também eles poder trabalhar com a questão de montar uma bancada de preditiva para poder atuar todas as unidades, né? Porém, é algo a ser investido a médio longo prazo. Assim, o que ele monta em ele copiar para as outras plantas? Exatamente. Eles têm internamente uma equipe de preditiva terceira ou até da própria empresa para poder fazer esse monitoramento de todas as unidades, centralizar tudo em um ambiente só. Tá? Porém, nós temos resistência, porque cada unidade tem um tipo de trabalho, tem um método de trabalho e tem um método de gestão. Tá entendendo? Então, a resistência que nós encontramos são essa. Por isso que a Total Luz
optou por trabalhar nesses clientes de forma part-time. Atendemos quando o cliente tem necessidade e fazemos o estudo de preditiva programado. Estudo de preditiva programado, estudo de preventiva quando há necessidade e estudo de causa raiz quando o cliente entende que precisa desse apoio técnico. Tá, já entrando nesse assunto de preditiva full-time, que a gente realmente encontra muita objeção ainda, né? Só que já partindo para o lado da indústria 4.0, que é o futuro não, na verdade, é o presente, né? Que está acontecendo hoje. Hoje a gente sabe que já existe, porém, na minha opinião, ainda está meio que engatinhando, né? Porque ainda é muito recente, mas e tem muito a melhorar, que é o monitoramento online, né? Como que você vê essa parte de monitoramento online dentro da indústria hoje? Você acha que é um negócio viável? A Total Luz já oferece esse serviço? Vocês acham que é vantajoso você ter um serviço desse dentro de uma indústria para quem está contratando esse serviço? Perfeito. É uma pergunta bacana de ser respondida, tá? Vai abordar alguns temas aí, tá? Mas a preditiva 4.0, ela veio para ficar, tá? O monitoramento online hoje é um monitoramento que passa uma confiança, tá? Bacana de trabalho, sendo bem aplicado, certo? Eu entendo e vejo na prática, tá? Que algumas empresas querem vender volume de monitoramento online e estão perdendo o foco, estão perdendo a linha de raciocínio e que seria ter um acompanhamento técnico e apontar para o cliente e mostrar para o cliente a qualidade e a eficiência desse trabalho, tá? Eu acredito sim que a 4.0 veio para ficar, que os sensores de monitoramento bem instalados veio para ficar. Eu confio muito nesse trabalho, tá? Nós temos sim parceria com algumas empresas que vendem os sensores, tá? Nós trabalhamos com o sistema de monitoramento e instalação, também online e offline, tá? E confio bastante. Eu acredito sim que o 4.0 vai ser, nos próximos anos aí, um dos pontos principais da preditiva, tá? Certo. Entendo também que as empresas não estão preparadas para o 4.0. Um exemplo bacana, chegamos um cliente para fazer para oferecer o monitoramento online, tá? Ele entendeu ser bacana, certo? Aí eu peguei, passei para ele o que nós precisamos para poder fazer a instalação e a conversa parou por aí porque o sistema de TI dele não fornece essa opção de monitoramento via internet. Então, temos resistência no monitoramento porque eles não podem disponibilizar uma rede do TI para nós, tá? Por medo, assim, de repente, espionagem industrial, alguma coisa? Você sente isso ou é por falta de capacitação do modo geral dentro da empresa? Eu percebo essa resistência, eles têm um receio, sim, de ter informações vazadas, tá? E eu entendo também que falta um pouco de conhecimento aprofundado na indústria 4.0 no monitoramento por preditiva, tá? No monitoramento online por preditiva. Porque nós não entramos a fundo, tá? No sistema da empresa. Simplesmente utilizamos a rede para poder passar informações através de coletas de dados para uma central de monitoramento. No caso, seria só uma transferência de informação. Só uma transferência Você de precisa dados. de um ponto de internet para transferência de dados. Então, a conversa parou aí por conta Mas é isso mesmo? Um ponto de internet? O cara não te fornece um ponto de internet? Não tem. Então, essa é a resistência que nós temos. Hoje nós temos monitoramento, nós temos acompanhamento, nós temos empresas parceiras para disponibilizar o acompanhamento, tá? Porém, ainda ficamos barrados em alguns pontos que é pequeno, tá entendendo? Então, nós não conseguimos monitorar um sistema de compressor porque o TI não conseguiu disponibilizar um ponto seguro para Total Luz fazer a instalação
dos sensores. Você acha que é certo, então, hoje, que a tecnologia vem crescendo demais? Cada ano que passa, e cada vez cresce mais rápido, né? O acesso à tecnologia, o acesso à informação no geral. Mas o mercado brasileiro ainda não está preparado para receber essa tecnologia? No caso da indústria 4.0, por exemplo? O mercado brasileiro, ele está um pouco atrasado, tá? No processo do 4.0. Porém, nos últimos anos, fortaleceu. Entrou algumas empresas no mercado nacional que injetou produtos em massa, tá? Com isso, teve a parte boa que várias empresas que tinham resistência acabaram conhecendo o sistema de monitoramento online, tá? Porém, também tivemos aqui algumas dificuldades no qual o cliente precisa ainda de informações técnicas, de informações mais detalhadas, de empresas melhor preparadas para apresentar a indústria 4.0, monitoramento online, para após isso mostrar valores, tá? Porque até então as empresas entendem que o custo de monitoramento online da indústria 4.0 eles entendem como preço, tá? E não como valor. A partir do momento que eles entenderem que o monitoramento preditivo de forma online é um investimento, eles vão valorizar isso daí, tá? E aí sim o cenário nacional vai enriquecer com informações da indústria 4.0. Porque o mercado não é algo... esse monitoramento online não é barato, né? Ele pode até falar para o pessoal que não é um serviço barato. É barato. É barato. É. Mas barato, assim, vamos olhando assim, vai, de um ponto de vista de um gestor, do compras, da diferença do custo de equipamento. Uhum. Eu particularmente acho que não seja um alto investimento, né, Carlos? Você pode falar melhor do que eu, né? Porque assim, ó, o cara tem um ativo que ele precisa monitorar, porque ele não pode quebrar, tá? Se ele quebrar, a indústria para. Exatamente. Né? Por exemplo, um compressor de amônia. O cara tem um compressor de amônia, um equipamento que vale milhões, tá? Se ele quebrar, tiver uma quebra inesperada, né? Ele vai ter um custo altíssimo de manutenção. Tá? E o cara tem um compressor de amônia que ele utiliza um motor elétrico de 150 CV. Tá? Aí ele vai ter uma falha de um rolamento, por exemplo, e vai ter uma quebra de rolamento, o motor vai carcassear e vai ter que fazer rebobinagem desse motor. Primeiro, ele vai ficar com o compressor parado. Ele vai deixar de produzir. Né? Porque vai refrigerar, não vai ter lugar para armazenar. Tá? Ele vai ter que fazer o rebobinamento desse motor. Quanto que não custa o rebobinamento do motor de 150 CV? Vocês que são da área elétrica, quanto custa rebobinar um motor de 150 CV? Fala pra gente aí. Deixa no comentário aqui, tá? Aí ele tem esse custo, que não é barato. Fácil passa dos 100 mil reais. O custo do rebobinamento. O custo só do rebobinamento. Eu aprofundando assim, vou tentar colocar um parâmetro, não sei nem se dá, mas vou tentar colocar um parâmetro. Você tem um equipamento de milhões, deu problema no motor, né? Eu tenho um motor, o custo desse motor hoje, uma referência. Quanto você falou? 200 mil reais. 200 mil reais um motor, né? O custo de rebobinamento, 100 mil reais. Para você fazer. Um motor novo, 200 mil, e um equipamento de monitoramento. Cara, que tem vários e vários. Vamos colocar um competente a um compressor de amônia aí. A 3, 5, 7 mil reais. Então, numa análise geral, não é... Estamos falando do preço para instalação. Para instalar. Porque o preço do monitoramento mensal é muito mais barato que isso. Eu ainda tenho isso, porque, cara, vou falar para você que hoje, né? Eu tava pensando em um monitoramento mensal hoje, compra um fardo de cerveja. Aí. Entendeu? Por isso que eu ainda não entendo, por isso que eu acho. Por isso que eu perguntei se o mercado brasileiro está preparado para isso. Porque como que um valor tão
infinitamente baixo. Mas será que às vezes não é que nem eu não tenho essa referência? Será que às vezes é esse ponto da pessoa, de repente, do gestor, da equipe não ter acesso a esse tipo de informação, até por falta de conhecimento, de repente, por falta de acesso ao custo, porque já ficou claro para mim, já se eu tivesse para definir agora, eu definiria. Eu falei, não faz sentido eu ter um equipamento de milhões, um motor de 200 mil e não ter 10 pau para investir, que seja Para prevenir esse custo. para prevenir aí esse custo desse investimento. É uma propriedade minha, é um equipamento meu, tá na minha fábrica e tá gerando o meu produto, tá fazendo um trabalho importante ali. Então, no meu ponto de vista, aí, o que penso eu? A pessoa, de repente, o pessoal não tem acesso. Você acha que o acesso a essa informação é baixo, de repente, pelas próprias empresas que fornecem esse serviço de monitoramento? Foi igual eu te passei no início. Tinha uma resistência, tá, no Brasil, tá? Entrou empresas no qual injetou muita informação no mercado, muito equipamento no mercado, porém jogou o equipamento na mesa e falou, cara, instala aí e vamos ver o que que dá. Você vai acompanhar pelo celular, olha lá os gráficos, olha que bonito que fica. Quando a máquina está quebrando, vai ficar vermelho. Quando a máquina está com desgaste, vai ficar amarelo. E não é o foco isso daí. Tá entendendo? Eu acredito que o sistema de monitoramento deveria ser melhor e tecnicamente melhor explicado, tá? Teria que ter uma gestão para envolver não só a parte da manutenção, porque assim, ó, a parte da manutenção pode conhecer sim o monitoramento online, porém não é ele que compra, tá entendendo? O cara que compra, ele simplesmente olha o valor final, tá? Só que o cara que compra, ele só vai olhar o valor do produto, tá? Ele não vai entender que se ele injetar esse valor aqui, ele vai estar evitando toda uma sequência de parada dessa máquina que poderia aumentar 10 vezes o valor dessa máquina, desse equipamento, desse produto, tá entendendo? Então é aonde nós temos a resistência hoje, tá? Nós mostramos para manutenção que o equipamento custa, com o monitoramento custa 1.000, tá? O gestor de manutenção entende e fica surpreso com a eficiência e o valor investido. Sim. Porém, quando chega para onde, que no caso libera a verba, tem essa resistência também. Por quê? Porque ele não conhece a trajetória da manutenção. Ele não conhece o quanto pode custar esse processo se caso seja feito corretivo. Tá entendendo? Então, esse é o ponto que deveria ser melhor explicado a todos da indústria, não só o da manutenção, tá? Porque para grandes empresas, tá? Hoje, as grandes empresas do Brasil utilizam o sistema de monitoramento online porque eles têm eles estão mais próximos da informação, tá? Porém, as empresas que estão mais longe dos grandes centros não chegam essa informação de uma forma rica, tá? Então, ele só vê em valor, preço, se compensa ou não, se comparado com a manutenção atual. Entendeu? Então, eu tenho uma parada aqui, a revisão custa 100. Mas o sensor que o Carlos está vendendo por 90. Tá entendendo? Esse é o que eles comparam. Mas não, na verdade, nós temos que entender que se essa máquina quebrar por falta de monitoramento, ela vai custar 300. E o sensor O trabalho é muito maior, além do equipamento, o trabalho vai ser muito maior no treinamento, né? Além da venda desse equipamento de monitoramento, você tem que ter um investimento, no caso a Total Luz, por exemplo, a empresa que tem, no treinamento das partes envolvidas no processo. Perfeito. Né? Então, você tendo esse treinamento, tem que, eu vejo até assim, eu sou basicamente mais de área comercial. Isso até você conseguir chegar tem uma dificuldade, né? Tem umas barreiras para você quebrar, porque o cara que é especialista, que ele vive aquele momento que ele está ali no equipamento, né? O mecânico, o gestor do setor, ele entendeu aquilo ali, né? E como que você vai além disso daí? O pessoal da Total Luz, o pessoal entendeu, o gestor ali entendeu, beleza? Vocês fornecem treinamento para o pessoal. Como que você vai quebrando essas barreiras aí dentro, né, das empresas? Perfeito. Primeiro, eu tento entender como que a empresa se comporta, tá? Como que ela entende
como que ela vai receber a manutenção preditiva na indústria dela, tá? Como que a manutenção recebe a preditiva, porque em algumas empresas os manutentores nos recebem com resistência. Eles nos vê hoje como problema. Eles não vê a preditiva como solução. Tá entendendo? Então, nós tentamos entender aonde nós estamos entrando, para, após isso, montar um estudo para poder capacitar o nosso cliente de forma gradativa. Tá? Então, primeiro, injetamos a preditiva tradicional, tá? A preventiva tradicional. Depois disso, vamos mostrando a eficiência de cada função, de cada trabalho, até chegar no monitoramento online. Tá? Então, é um trabalho que vai um tempo, que tem que quebrar uma cultura interna para poder fazer uma implantação. Tá? Quando o nosso cliente recebe o monitoramento online, ele já está preparado para esse mercado. Tá entendendo? Então, não injetamos no cliente uma informação e abandonamos o cliente. Tá? Nós primeiro trabalhamos a rotina desse cliente, trabalhamos o histórico desse cliente para poder capacitar ele, tá? Seguindo um princípio até no monitoramento online. Tá? Em algumas situações, o cliente não está preparado para o monitoramento online, então nós chegamos a ele essa informação, porém não passamos disso. Tá? Só chega e estaciona. Exatamente. Até porque, assim, o cliente, para poder fazer esse investimento, ele tem que ter um conhecimento, tá? É a mesma coisa que você der uma Ferrari para um cara que tirou a carteira semana passada. Ele não está preparado para dirigir um carro de alta potência, tá entendendo? Então, hoje, o que está acontecendo no nosso cenário nacional? Injetamos essa Ferrari para todos, porém, eles não estão treinados para pilotar essa Ferrari. Isso é verdade. Na indústria tem muito recém-habilitado andando de Ferrari. É verdade. Isso a gente tem que tomar um cuidado grande. Sem dúvida. Porque falta conhecimento ainda dessa área. Eu acho, minha opinião. Né? Eu acho que falta muito conhecimento ainda. Por isso, também, pela falta de conhecimento, a resistência em adquirir esse tipo de equipamento, de monitoramento. Eu acho que seja isso. Né? Pode ser o caminho aí um grande ponto. É um grande ponto. Já falando dessa parte de conhecimento, hoje, para você conseguir, né, ter uma equipe, né, competente para a realização do serviço, é fácil contratar um técnico em manutenção preditiva? Fácil. Pô. Moleza. Precisa-se técnico manutenção preditiva. Não é só colocar na porta da empresa? Só colocar na porta, aparece 30 E currículos. deixar lá. Olha, eu vou te falar uma coisa. Nem no Senai tem curso de técnico e monitoramento de manutenção preditiva. O Senai tá falhando, hein, meu? Segundo convidado aqui da É verdade. Senai. Senaizão, vamos. Pode ser que tenha em Curitiba, em São Paulo, porém, aqui na região eu já procurei, não conheço, tá? Eletrotécnica, eu estudei eletrotécnica, fiz o aprendizagem, fiz curso técnico, no Senai, inclusive, tá? Então, tem muita mão de obra, eletromecânico, mecânico, tá? Porém, uma pessoa capacitada para atuar na área de manutenção preditiva, tá? Não tem. Então, como que nós trabalhamos, tá? Selecionamos algumas pessoas, tá? Que tinha o perfil e vontade de crescer e estudar, porque assim, não adianta a pessoa pensar em estudar, ela tem que estudar, tá? Através desse processo, nós começamos a capacitar os técnicos, tá? Inclusive o Juliano, que está com nós hoje, ele não tinha formação como técnico de preditiva, tá? Porém, tinha formação como técnico em manutenção. Então, convidamos ele para fazer parte da equipe. Ele entendeu como funciona a dinâmica e o quanto isso é importante para a indústria, tá?
o quanto isso ele pode agregar para a empresa. Hoje ele fez análise de vibração, continua fazendo os módulos de análise de vibração, estuda engenharia, tá? E está se capacitando para poder oferecer ao nosso cliente uma estrutura técnica qualificada, tá? Porém, no mercado hoje, ou eu trago um técnico do meu concorrente, porém ele não vai estar lapidado com o nosso método de trabalho, que o nosso método é diferente do nosso concorrente, tá? Ou nós seguimos essa linha no qual trazemos o técnico, a pessoa que tem essa desenvoltura, que tem essa comunicação, que tem essa vontade de crescer com a parte de preditiva, tá? E com o passar do tempo, vamos tentar capacitar essa pessoa para formar ela para técnico de monitoramento. Certo. E se fizer uma pergunta para você, assim, de 0 a 10, quanto é fácil conseguir uma pessoa assim para você poder oferecer um treinamento? Não estou falando um técnico. -1, -2 não vai. Quanto você acha? Qual a dificuldade? De 0 a 10, qual a dificuldade de você achar uma pessoa que você possa falar, não, nessa eu posso investir que vai dar certo? Tá. Eu vou voltar uns anos atrás, tá? Porque assim, ó, eu vim de um curso técnico, tá? De formação elétrica, até conhecer a parte de preditivo, tá? Quando eu conheci a parte de preditivo, comecei a trabalhar com preditiva, todas as informações, tudo que tinha de informação para a parte da preditiva, alinhamento, balanceamento, termografia, análise de vibração, óleo, ultrassom, que é preditiva e preventiva, era em inglês. Entendeu? Então, a resistência não era da pessoa que queria estudar, tá? Vinha de fora. Falta de informação. Não tinha informação. Então, eu tinha que traduzir para poder entender alguma coisa, tá? Então, a resistência foi muito grande. Nos últimos 2 anos, eu faço parte de alguns grupos de preditiva, eu consigo ver informações em português, tá? Hoje, nas redes sociais, tem uma rede social que é muito importante para manutenção, para a indústria, tá? Eles expõem vários casos de preditiva com sucesso em português, tá? Então, hoje o caminho está mais fácil para o entendimento da manutenção. Porém, para você separar um técnico hoje para essa área de alta responsabilidade, que é você chegar de frente de engenheiros, gerentes, pessoas com formação técnica até maior que a sua, e questionar ele sobre o método de manutenção dele, requer uma pessoa com alto grau de confiança e conhecimento técnico, tá? Ele tem que ter uma bagagem, tem que ter uma estrutura até emocional para mostrar a eficiência do monitoramento, bater na tecla da causa raiz da falha e provar na prática que essa falha realmente foi a que gerou o dano, tá entendendo? Então, sim, eu tenho muita dificuldade, tá? Os técnicos que nós temos hoje são técnicos capacitados para identificar a falha, para trabalhar esses tipos de falha, e os técnicos que estão com nós, que trabalham com nós de forma atual, eles começaram desde 2018 e 2019. Então, são pessoas que eu consegui trazer, que eu acertei na escolha, tá? Eu escolhi a dedo, tá? E consegui acertar. Então, são pessoas que estão trabalhando com a nossa... Nós montamos uma equipe técnica bacana e é uma equipe técnica que está focada em estudar para poder justamente somar junto ao cliente. Para entregar o melhor, né? E os caras são marrentes mesmo, quer participar, não quer vou. Que isso, Juliano? Não, mas ó, se você parar Juliano? para analisar, Vitor, ó, essa questão do técnico de manutenção preditiva, cara, eu já vi técnico de preditiva mandar parar uma fábrica, velho. Cara, imagina o tamanho da responsabilidade desse cara, velho. Porque eu já vi o técnico chegar assim e falar assim, ó, você tá com um problema aqui, se você não parar essa máquina, ela vai quebrar. Por exemplo, da amônia que você falou, por exemplo, do compressor de amônia. Também.
Mas não, não digo isso. Tô falando do problema 10 vezes maior, né? O cara parar um equipamento, parar a produção de uma fábrica que, sei lá, tem 300, 500 colaboradores, Ô, louco. em caso de uma falha, É uma responsabilidade a grande. responsabilidade é grande. Então imagina pra você formar um profissional desse. Mas ele tem, né? Você tá dando... Quando Exatamente, por isso que eu tô falando, assim, isso que eu queria, esse é o mérito que eu quero entrar, do cara ter um profissional capacitado, porque o cara, não é que o cara tenha esse poder, mas ele tem a confiança do cliente de que ele falou que vai dar problema, então eu vou parar, porque você Mas falou. eu pensando hoje, com os equipamentos que você tem, você está indo atrás do equipamento, você tem um equipamento, a estrutura, você entende do que você está falando, você entende sobre a empresa que você está trabalhando, né? Você falou, você precisa estudar a empresa desde o início, entender todo o processo, tudo lá. Cara, o aval ele já tem, cara. Se você tem a bagagem, você tem o conhecimento, eu penso assim, você não tem que ter medo de você fazer o certo. Às vezes o cara ele tem o conhecimento, mas ele não quer ter a responsabilidade, é isso? Na verdade, é assim, ó, é muito psicológico. Eu vou te dar um exemplo de uma empresa, inclusive aqui da região, tá? Os caras entram na mente do cara, né, meu? Ó, tinha 32 ônibus parados, tá? Com funcionários, tá? E o CIF não liberou eles acessar a empresa porque essa máquina não estava em funcionamento, tá? E quem não liberou o funcionamento da máquina? O Carlos. Por montagem incorreta, tá? Só que quando o Carlos falou isso daí, ele não falou para qualquer um. Tinha pelo menos uns 20, tá? Desde gerente, só faltou o dono. É que o dono não fica nem no Brasil, mas faltou ele. Tá entendendo? E eu falei, não vou liberar a máquina porque a montagem está incorreta. Ponto. Tá? Então, o gerente simplesmente olhou pra minha cara e falou, cara, se vira, eu quero a máquina rodando. Falei, eu não vou liberar a máquina enquanto o pessoal não fazer manutenção de forma correta. Ele me contratou, tá? Ele me contratou para eu poder avaliar a máquina e liberar ou não. Quando eu falei que não, ele esqueceu que ele me contratou. Tá entendendo? Sim. Então, a pessoa que está à frente com essa responsabilidade, ele tem que ter pulso firme e confiança técnica para poder falar, eu não vou liberar a máquina. E não é E pessoal, justamente foi isso que aconteceu. Eu não liberei a máquina enquanto a empresa que estava fazendo manutenção não fez da forma correta. Quando fez da forma correta, nós fizemos o ajuste fino do serviço, do equipamento e liberamos a máquina para funcionar. Tá? Deu mais ou menos 1h40 depois dessa primeira discussão. Discussão, para você entender. Uhum. O cara que me contratou, tivemos uma discussão porque eu não liberei a máquina. Tá entendendo? Hoje, eu vou diretamente na sala dele. Tá entendendo? Ele entendeu a importância da preditiva. Porém, naquele momento, ele estava preocupado com outra coisa. Na verdade, Então- ele queria que você falasse o que ele queria ouvir. Perfeito. É Tá? porque, vamos falar assim, às vezes a responsabilidade é compartilhada, né? Se a manutenção não está sendo bem feita, né? O único que não tem nada a ver com isso é você. Porque você foi contratado para identificar isso. Ela é compartilhada enquanto não tem uma resposta. Tá bom? Um exemplo bem bacana. Cara, acontece direto, tá? Acontece direto. Nós trabalhamos com ajuste fino, alinhamento e balanceamento, certo? Alinhamento, nós somos o último processo da manutenção. Nós fazemos o ajuste fino e liberamos a máquina, tá? Eu não falei alinhamento, eu falei ajuste fino. Quem faz o alinhamento é os técnicos de manutenção. Nós fazemos o ajuste fino, tá? Nós temos uma dificuldade gigantesca porque hoje os técnicos de manutenção, eles não têm a habilidade para fazer esse pré-alinhamento, esse ajuste, esse alinhamento da máquina para deixar numa situação para a gente acertar o ajuste fino com aparelhos e liberar essa máquina para funcionar. Geralmente, quando chegamos no cliente, temos que fazer o processo inicial, que é voltar à montagem da máquina, fazer a correção de pré-alinhamento, depois a correção de alinhamento
e, por fim, instalar os sensores e fazer o ajuste fino. Tá entendendo? Então, essa é a dificuldade hoje que nós encontramos também, tá? Então, quando falamos para o cliente o não, ele não está esperando esse não. Porque, na visão dele, o processo de manutenção já foi executado, tá? Se eu pegar e falar para o cliente que não está liberada a máquina por conta disso, eu gero essa resistência, Até porque o conhecimento, então, de manutenção é muito superficial. infelizmente. Mas, Montou, desmontou, trocou a peça, Para tal. você entender, para vocês aí que estão assistindo entender, né? Vamos supor, se você tem um conjunto motobomba para fazer um alinhamento, certo? E você não tem uma base que ofereça condição de fazer um alinhamento a laser, o alinhador não vai fazer milagre. Sinto te informar. O alinhador não vai, o técnico não vai fazer milagre. Ele precisa consertar essa base, ou que seja quem for, precisa consertar essa base para ter condição do motor e a bomba rodar alinhado, né? Essa é uma questão que eu escuto muito dentro da indústria. Falei assim, eu chamei o pessoal aqui para fazer alinhamento, mas eles não quiseram fazer, não. Não é que eles não quiseram fazer, meu querido. É que teu equipamento não dá condição para ele fazer o trabalho dele. Tá? Isso aí você tem que entender, tem que pôr na sua cabeça. Porque isso aí, cara, é muito importante. E é muito sério, porque se depois der um problema e ele libera de qualquer jeito, você vai falar que a culpa é dele. Né? Então, e ele não tá lá para receber a culpa, ele tá lá para executar o serviço do jeito que tem que ser executado. Um ponto que é bem importante, que é bem interessante também, que acontece direto, tá? Nós somos os últimos no processo de manutenção. E nós somos os únicos que temos que ficar até a máquina rodar. Aham. O porquê? Porque o nosso cliente entende que se a máquina der problema, o problema é alinhamento. Pode ter uma empresa levado o motor, uma outra empresa instalado a bomba, outra empresa montado o sistema de acoplagem, tá? A outra empresa ter aperto os parafusos todos. Você não tá falando que as empresas são competentes ali. Não. Você tá falando que os caras já foram fazendo. Não, ali todo o eles processo, eles montaram todo o processo, tá? O processo. Nós fazemos o último, que é o alinhamento, tá entendendo? Se essa máquina quebrar, não foi esse processo anterior, foi o alinhamento. É o que todo mundo entende. Né? Então, isso que eu a cultura, quis colocar. a cultura é essa. Aí nós temos que justificar para o nosso cliente que tem todo um processo. Foi por isso que eu entendi a necessidade de implantar, junto à preditiva, o estudo de causa raiz. Tá? Preditiva é justamente para evitar ou trabalhar uma possível parada inesperada da máquina. Porém, tá? A dificuldade era quando acontecia isso, tá? Eles procuravam um culpado. Tá entendendo? Não procurava a solução, Não né? procurava a solução. Procura o culpado, cara, isso eu acho E incrível. eu entendi que isso para o mercado, isso faltava para o mercado. Uma empresa que assumisse essa responsabilidade. Uma pessoa que chegasse nesse equipamento, vamos fazer um estudo de causa raiz para você, então vamos entender onde está a falha. Tá? Foi aí que eu decidi, em 2017, começar um projeto de preditiva, tá? E, no caso, preditiva, preventiva e estudo de causa raiz. Foi aí que nós começamos com o nosso projeto da Total Luz. Entendeu? Então, pensando nesse ponto, tá? De a empresa que fez a preventiva seria responsável ou teria que responder por toda a manutenção. Então, nós utilizamos esse método para capacitar esse pessoal e mostrar para esse pessoal o quanto o processo num todo é importante para quando chegar no último, que é o ajuste fino, a qualidade ficar dentro do esperado e a máquina rodar nas condições ideais. Tá? Então, esse é o ponto que eu entendi que a nossa manutenção, tá? Tinha essa deficiência. Tá entendendo? Então, a ideia era justamente trabalhar isso junto aos meus clientes. E graças a Deus, estamos aí desde 2017 com os mesmos clientes, tá? E sempre mostrando para o cliente a causa raiz do problema.
Certo. E ter bons parceiros ajuda muito, né, no processo, né? Exatamente. Isso aí eu acho que é fundamental. Igual eu falo aqui, falei algumas vezes já, que ninguém faz nada sozinho, Exatamente. né? Se você tem, né, parcerias boas, porque a gente estava falando aqui num episódio, um dos anteriores aí, que, cara, a gente tem muito problema, assim, se você marca com um cliente seu, o cara desmarca, não te recebe, às vezes recebe mal, sabe? Mas o cara precisa de você, do mesmo jeito que você precisa dele, e do mesmo jeito que todo mundo tem que ter as parcerias, Sim. porque sozinho ninguém vai para lugar nenhum, né? Então, assim, você acha que nesse cenário, tá, de dessa questão mesmo de ser recebido, do pessoal te dar atenção e tal, você acha que você consegue ser bem recebido sempre no lugar que você vai? Eu não sou, e nós não somos uma empresa que temos uma divulgação aberta, tá? Nós não vendemos o nosso trabalho de porta em porta, tá? Desde 2017 eu foquei no trabalho técnico, tá? E na recomendação. Então, hoje temos 240 clientes, tá? Nenhum eu fui fazer visita para vender serviço, tá? São 240 clientes por indicação, entendeu? Todos os nossos parceiros são parceiros de nome, são parceiros que têm uma responsabilidade diferente no mercado, tá? E são parceiros no qual eu posso confiar para chegar para o meu cliente e falar, vamos fazer manutenção e vamos liberar a máquina e não vamos olhar para trás porque nós não trabalhamos com retrabalho. Alcançou o melhor cenário. Entendeu? É isso que todo mundo busca, né? Mas nem sempre é possível, mas é o que, né, que a gente sempre tenta. É o foco, né? É o foco. E assim, quem conhece o trabalho da Total Luz, tá? Eu posso falar com uma certa, com orgulho até, porque assim, são clientes que começou comigo em 2017, a Preditiva, confiou no Carlos com a Preditiva, tá entendendo? E são clientes que nós atendemos até hoje, tá? Isso é importante. Confiança é a alma do negócio. A gente que tem empresa, a gente Tá. sabe que não é o nome da empresa, é o Lincoln, o Vitor, é o Carlos. É isso que que eles esperam, né? Eu falo para os meus técnicos o seguinte: não fala o nome da empresa de início, fala o seu nome. Porque assim, a partir do momento que você conquistar o respeito do seu cliente, ele vai te chamar pelo nome, tá? Ele não quer a Total Luz, ele quer o Carlos da Total Luz, ele quer o fulano da Total Luz. A partir do momento que o técnico alcança essa qualidade no trabalho, ele vai ser respeitado, tá? Então, eu sempre falo para todos eles, conquiste o respeito por admiração. A partir do momento que você conquistou o respeito por admiração, aonde você for, você vai ser lembrado. Entendeu? Então, esse é o método que a gente trabalha. E quem trabalha comigo na minha na parceria da Total Luz também tem esse método de trabalho, tá entendendo? Porque assim, eu não conheço todas as máquinas, eu não conheço todas as empresas. É impossível, né? É muita então, coisa, todos né? os segmentos, todas as máquinas. Mas eu preciso conhecer quem conhece determinada máquina. E isso eu tenho um grande grupo de empresas que estão junto comigo para poder atender o cliente da melhor forma. Quando eu preciso identificar uma causa raiz que tecnicamente eu não estou preparado, eu tenho alguma empresa que possa me acompanhar e ela vai me ajudar a resolver, tá? Como acontece em algumas situações, eu chamo algumas empresas que é parceira nossa, tá? Que vai até o cliente junto com nós, tá? Faz o estudo e identificamos a falha que nem sempre é no equipamento. É uma falha estrutural, é uma falha de dimensionamento, de tubulação, que é algo que foge da alçada da minha manutenção, tá entendendo? Do meu estudo.
tá? Mas o importante é isso, é você transmitir confiança para o seu cliente, é você transmitir confiança para as pessoas que fazem parte do seu grupo, tá? Para eles também chegar no cliente e identificar a falha e todo mundo somar informações para resolver o problema, tá? Então, esse público que nós temos hoje, essa galera que a gente consegue formar para um bem comum, resolver o problema. Criou um bom ecossistema. Exatamente. E você vai incluir a gente no ecossistema e fala pro pessoal vir patrocinar a gente aí também, cara. Sem dúvida, pode vir. Alguns caras falam, pô, vamos dar uma força lá pro canal do pessoal, vamos patrocinar a turma lá. Para divulgar cada vez mais informação, né? Pô, a ideia da Indústria Sem Limite é divulgar informação e o seu conteúdo. Eu queria até, se tem alguma dúvida técnica, alguma coisa a mais, porque o assunto eu Cara, gostei muito. Eu tenho um monte. Mas eu gostei muito. Ficar mais umas 5 horas. Exatamente. E eu queria até, assim, a parte técnica, pra mim adquiri muito conhecimento hoje. Pra mim foi muito legal. E eu queria que você falasse um pouquinho de quem é o Carlos também, porque um ponto nosso aqui no Indústria Sem Limite, né? A gente tem essa parte técnica, a gente quer trazer esse conteúdo pra galera, mas a gente quer também mostrar aquele lado. O Carlos, ele é técnico, ele é empreendedor, e aí? Fora do técnico, fora do empreendedor, o que o Carlos faz? Para desmistificar, porque às vezes o pessoal vê o empresário, vê o gerente, vê o cara sério lá dentro da empresa. Né? E acontece isso direto, e às vezes é até um ponto do cara pegar um pouco de resistência ali de uma mudança, alguma coisa e tal, e um ponto nosso aqui é dar uma quebrada nisso. Fala pro pessoal aí, quem que é o nosso amigo? O Carlos eu vim, tá, de uma família humilde, tá? Eu nasci no interior do Paraná, nasci em Ibiporã, morei em Ibiporã até os 18 anos, depois tive a oportunidade em Astorga de fazer um curso de eletrotécnica, aí eu abracei essa oportunidade com uma tia que me deu essa oportunidade de crescer, que até então nós não tínhamos um apoio para crescimento. Fiz o primeiro curso de eletrotécnica, era o aprendiz na época, então aí migrei para a parte técnica, fiz a parte técnica ali, fiz mais cursos de automação, fiz outros cursos de qualificação técnica na área de preditiva e trabalhei 8 anos como técnico de preditiva para uma empresa, e antes disso trabalhei também 3 anos como técnico eletroeletrônico, tá? Então, após isso, eu entendi que a preditiva ela precisava de algo a mais, porque até então nós tínhamos algo engessado aonde eu estava trabalhando. Eu vi a oportunidade de trazer mais recurso para o cliente, então optei por abrir essa empresa e começar esse projeto, tá? O Carlos, ele é um pouco metódico, né? Ele é um pouco sistemático. Um pouquinho só? Tá? Só um pouquinho? Então... Vou perguntar para uns caras aí para ver, né? Como que é. Se o Juliano tivesse aqui, meu... Ele já deu risada. Validar isso daí, né, Juliano? Ele rindo lá. Ele deu risada. Mas não confunda com autoritário. Eu não sou autoritário, eu sou aberto a sugestões, tá? Mas eu gosto muito de padrão. Eu gosto muito daquilo que está dando certo até a gente conseguir quebrar esse ponto e trazer algo novo para melhorar o que está dando certo. Até na vida particular também, assim? Não digo só na vida profissional. Na vida particular, eu nunca parei para pensar qual que é a opinião do pessoal de fora, mas o Carlos ele é bem brincalhão. Então, eu consigo fugir um pouco desse padrão mais rigoroso na minha vida particular. Mas, infelizmente, quando você se torna gestor, quando você se torna empreendedor, você acaba misturando as coisas assim, tá? Porque, querendo ou não, você tem uma imagem para zelar. Exatamente. Será que isso influencia? Diretamente. Diretamente, tá? Então a gente se torna um pouco mais sério, tá? Um pouco mais chato. Tá entendendo? Tá vendo? Pensa não para. Não adianta não pode ficar fazendo dancinha de TikTok, mas não, Eu faço nunca mais. Pode apagar aqueles vídeos que eu te mandei.
Porém, eu acredito que nós estamos no caminho certo. Embora tenha essa parte de critério a ser seguido, se fosse ruim, a minha equipe não estaria comigo há tantos anos. Tá entendendo? Sim. Os meus clientes não estariam comigo há tantos anos. Tá? Os meus amigos também não estariam comigo há tanto tempo. Tá? Então, eu tento sim separar a vida particular da vida profissional. Tá entendendo? Tento levar com um critério a vida profissional. Por quê? Porque o meu cliente exige uma qualidade, o meu cliente exige um padrão, o meu cliente exige uma organização. Tá entendendo? E se não tiver uma organização, automaticamente eu vou transmitir essa ineficiência para o meu cliente. É onde as portas fecham. Tá? Então, eu sempre passo para os meus técnicos isso. Tá? Seja organizado. Porque a organização é que passa inicialmente uma confiança. Para, né? A gente tá sempre, né? Aqui a gente tenta tornar o ambiente bem descontraído e tal, mas a gente tá aqui, meu celular não para aqui. É pergunta, Sem dúvida. orçamento, é problema e tá acontecendo, né? A gente tenta separar, a gente tem o lado humano, né? A gente gosta, eu adoro assistir jogo com meu moleque, vai pra passear e tal. É gostoso, mas você tá lá, você tá pensando. Sim, eu sou muito visionário. Eu penso no futuro, eu penso em modernização, eu penso em qualidade, eu penso muito em estrutura. Estrutura e qualidade de vida. Porém, não só para mim. Toda a minha família que está comigo, que faz parte do meu cotidiano, eu quero dar uma qualidade de vida bacana para todos, tá? Então, nós temos projetos que finalizamos agora, que passa qualidade de vida pro pessoal que está à minha volta ali. Então, são coisas que agregam muito pro psicológico da pessoa, tá entendendo? E pro meu particular agora, recentemente eu fui pai, fui abençoado, tenho um molecão lindo aí também, então, Deus abençoe. graças a Deus eu tenho uma família abençoada também, entendeu? Sou muito feliz por isso, sou muito feliz pela minha empresa, sou muito feliz por ser reconhecido pelo meu nome, tá? Sempre falo isso daí para os meus técnicos, trabalha o nome, não trabalha a empresa. A empresa sai, o nome fica, tá? Então, trabalhe o nome, seja técnico, seja profissional, né? E conquiste o respeito do seu cliente, tá? Então é isso que o Carlos passa para os clientes, é isso que o Carlos passa para os técnicos, é isso que o Carlos passa para os amigos, tá? E todos que estão à minha volta, eu sempre bato na tecla, continue estudando. Estudar é o ponto principal para você vencer na vida. Não estou falando de bem material, não estou falando de dinheiro, estou falando de respeito, entendeu? Então, é isso que eu passo para eles. Nunca foi sobre dinheiro. Dinheiro vai ser uma consequência, tá? E, às vezes... Aí são os boca aberta, que não quer estudar, não quer fazer nada. O mercado tá precisando de técnico, o mercado tá precisando de gente para trabalhar. As indústrias aí estão com as máquinas tudo parando, dando problema, porque não tem operador, não tem um técnico para ajudar. Tem uma referência aqui, o Carlos, dando dica para todo mundo, um exemplo. Né? E você tá aí sentado no seu sofá, hein? Boca aberta aí. E quem Olha é o da... dedinho comendo no TikTok, vendo porcaria aí, passando 3, 4 horas aí, né? E jogando tigrinho. Tigrinho. Parabéns, viu? Eu quero deixar uma sugestão também. Quem é da área de manutenção, que não está feliz com a mecânica, com a elétrica, com a instrumentação, com a hidráulica, qualquer outro tipo de manutenção, foca na preditiva. Olha o cara querendo tirar meus funcionários. Você viu? Hoje tem O cara vem empresas aqui na pra cara dura. Dá pra editar. Não, o cara vem aqui na cara dura. Leandro, pode editar, viu? E que, né? Perdeu o funcionário do cliente. Não, zoeira. É nada, manda bala, pô, é isso mesmo. Foca na primitiva. É porque o cara tem que se encontrar. O cara tem que se encontrar. Às vezes o cara entrou na manutenção, só que o cara não achou que era uma coisa. Não é. Não, tenta uma preditiva, pô. Vai que é aquilo lá que ele gosta. Não só por isso. Não tem nada mais prazeroso que você chegar no seu cliente, tá, na indústria, e vir uma pessoa até você que tem o domínio da preditiva. Eu não estou falando de análise de vibração, não estou falando de termografia só, não estou falando de ultrassom, óleo. Eu estou falando de um estudo de preditiva geral.
ter propriedade no que tá falando, Um né? estudo de campo. Sim. Hoje um técnico que vai para campo, que consegue fazer uma sensitiva bacana, ele consegue ter um diálogo aberto com nós. Com certeza. Tá entendendo? Segunda vez o pessoal fala da Então, sensitiva também, né? se o técnico hoje ele trabalha, tá? A sensitiva, ele trabalha o checklist, ele tá anos-luz de uma pessoa que é de bancada de manutenção. Por quê? Ele tá aonde o técnico precisa estar para poder se qualificar, que é no ponto exato de manutenção, tá? Eu fiz vários cursos de manutenção. O que eu aprendi sobre a prática, sobre o problema, eu aprendi na prática em campo. Em bancada, eu vi a parte colorida. Em campo, eu vi os detalhes no qual a bancada não mostra. Então, a pessoa que focar em estudar um ruído, tá? Um simples ruído, com um determinado tempo, ele vai responder uma pergunta que muitos técnicos não sabem responder. É a pergunta de 1 milhão. Entendeu? Literalmente, viu? Que negócio. É. É o parafuso. E por que os outros 99? Né? Exato. Eu atendo, Saber qual parafuso trocar. Tá aí. eu atendo clientes hoje para poder fazer o acompanhamento de ruído de máquina. Tá entendendo? Então, eu gosto muito de debater com os meus técnicos alguns pontos. Por que você não identificou? Hoje eu tenho técnico que grava vídeo e manda para poder debater assunto do funcionamento da máquina, do causa raiz da máquina, através do vídeo. Tá entendendo? E eu falo para eles, faz isso. Por quê? A partir do momento que você fez isso, você tem dúvida. Se eu também tiver dúvida, nós dois vamos juntos para poder resolver essa questão. Tá? Mas só dele ter gravado o vídeo, só dele trazer aquela informação, automaticamente o senso de estudo dele está ativado. Ele está se capacitando e não está sabendo que ele está se capacitando. Daqui a um determinado tempo, ele vai responder a pergunta. Tá entendendo? Então, eu falo isso daí para os meninos. Investe em vocês. Investe no estudo técnico, investe no acompanhamento de funcionamento. Fique próximo de pessoas que saibam mais que você. Tá certo. Entendeu? Você gostou? Conteúdo? Dá um pau pra ele, meu. Pois é. Você é um fã, vou te seguir, meu. Vai ter parte 2, né? Vou Esse, mandar né? currículo pra ele. Vai ter, certeza. Esse tem Ó, que ter, O né? conteúdo que ele trouxe aqui, tanto de informação, já vou te agradecendo. Assim, eu como área, tendo parte técnica, alguma coisa, a manutenção, comercial, legal, mas o detalhe, a riqueza de detalhe que você trouxe pra gente hoje, isso é muita informação, isso abre a cabeça de muito gerente, muito dono de empresa, né? Que te prospere muito, que te traga muitos contatos também, se for, né? Só que eu tenho certeza que tem muito mais ainda. Tem. Nesse vai mato ter. sai muito cachorro ainda. Ah, ele tá escondendo um pouquinho. Tá escondendo ouro um pouco, É. porque ele quer voltar, eu acho. E vai voltar. E você vai trazer um cara preparadíssimo aí, meu, Juliano. Sabemos, você Exatamente. tem um cara bom aí. Exatamente. E você é o... que o Juliano é seu braço direito hoje? O Juliano... Já até pegando um gatilho pra próxima. Vai ter a próxima, certo? É, vamos deixar já Isso aí. o negocinho. Vamos deixar o negócio engatilhado. O Juliano, ele tem um perfil diferenciado no mercado, tá? O Juliano é um cara estudioso, tá? Então, ele é um cara que tem facilidade em entender um processo, ele tem facilidade em se adaptar a um processo, tá? É um cara que eu tô lapidando para ser melhor que eu. Eu quero que o Juliano seja um superior de gestão, tá entendendo? Então eu quero que o Juliano seja um profissional no qual ele conquiste o nome dele no meio nacional, tá? O que eu tô falando para ele, o que eu tô falando para vocês aqui, eu sempre falei para ele, eu gosto do cara que estuda e eu gosto do cara que estuda mais que eu, tá entendendo? Porque eu tenho que me preocupar com eles. Se eles não tiver a preocupação no qual eu tô tendo, eles vão focar só no estudo. Então, automaticamente eles vão trazer mais informação para a empresa, tá? Então, Torne alguém importante. eu acredito que o Juliano ele tem um grande futuro na área de manutenção, tá?
e ele vai agregar muito pro cenário, tá? É um cara que, se ele continuar focado em se capacitar, tá? Logo, logo aí ele vai estar entre os maiores. Tá certo. Então, Falamos aqui com o Carlos, cara, queria agradecer muito Total Luz. sua presença aqui. Só uma desculpa, Vamos lá, cortar, fica à só uma vontade. observação. Além do Juliano, eu também tenho outros técnicos, tá? Que fazem parte do nosso grupo aí. Tá querendo a parte 3. Não é, tá querendo a parte 3, eu tô percebendo. São técnicos que também tá estudando, mas a gente ressaltou a questão do Juliano porque ele está aqui com nós hoje, mas temos os demais técnicos que também tá no ramo, que está estudando. Vocês não precisam ficar com ciúme, não. O Carlos gosta de vocês também, viu, meu? Não fica com ciúme, não. E também, quando você está no meio de pessoas que demonstra essa qualidade, automaticamente se você não estiver preparado, você vai sair fora. Ou se você entender que você tem oportunidade e abraçar, você vai crescer. Com esse método de gestão, até o nosso administrativo está se capacitando além do esperado. Tá entendendo? Então, todo o nosso sistema está se capacitando para ser além. Tá entendendo? Então, graças a Deus, eu tenho uma empresa que a maioria do pessoal do nosso grupo está um passo à frente, tá? Então, essa é a ideia. Queria agradecer até aqui a toda a equipe Total Luz aí pelo empenho, tá? E falar aos nossos amigos e clientes aí que vocês estão muito bem acompanhados e que a Preditiva para vocês aí só tem a agregar. Tá certo, ó. A gente vai deixar o contato da Total Luz para quem quiser conhecer mais do trabalho deles, né? Porque isso aqui foi uma fração do que eles têm para oferecer, né? Então, quem quiser conhecer mais o trabalho deles, a gente vai deixar no comentário fixado aqui e depois vocês entrem em contato. Tenho certeza que o Carlos não vai se negar a atender ninguém, Sim. né, Carlos? Mas obrigado, cara, pela presença, por compartilhar esse conhecimento aqui com a gente. Eu agradeço a oportunidade, tá? De coração. É a primeira vez que eu participo Não parece, não. de algo assim. A gente tem muita experiência, né, Lincoln? Oh, experiência enorme. Senhora, hein? Viu? Gostaria de agradecer. Caso tenha alguma dúvida, algum questionamento, gostaria de receber. Até porque estamos aqui para continuar estudando e para aprimorar e corrigir os pontos que tem necessidade. Tá? Então, certo. estamos à disposição, tá? Para poder estar somando e agradeço vocês, agradeço a Indústria Sem Limites pela oportunidade de estar falando um pouco sobre a manutenção, tá? Sobre a gestão de manutenção e sobre o quanto a gente pode ser qualitativo, tá? Se bem administrado, se bem apoiado, tá? Junto aos clientes. Carlos Klein, manutentor, gestor, pai, parabéns. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pela oportunidade. Mais uma coisa, né, Vitor? Se você tem alguma curiosidade sobre o mundo da indústria, cara, manda sugestão aqui pra gente saber, né, Lógico. o tema que você quer saber, pra gente trazer aqui mais informação pra vocês. Manda aí pra gente, que a gente vai... Sugestão também, quem que você quer? Quem que você gostaria? Um ver nome aqui de alguém que você quer que eventualmente apareça aqui, ou qual tipo de conteúdo que você quer, né? A gente vai atrás. Por vocês. Aham. Aproveitar aí também para agradecer os nossos patrocinadores, da Manhaco Pumps, da Viterbo Ramos, tem o pessoal também da Águia Solar. Se você tem interesse também em divulgar sua empresa, entre em contato com a gente, aparecer aqui no telão, a gente bate um papo e vamos para cima. Indústria Sem Limite. Carlos, muito bom, brigadão. Obrigado. Tamo junto, até a próxima. Até a próxima. Valeu, obrigado. Valeu. Valeu, Indústria Sem Limite.